Vou falar para você 3 dados importantes. Cerca de 70% a 80% dos problemas que acontecem no ombro surgem da cintura escapular. Ou seja, lesões que manifestam nessa região de ombro, elas têm causa na disfunção da escápula. Cerca de 10% aproximadamente dos problemas que acometem o ombro advém de um problema da esternoclavicular e da acromioclavicular. E pouco mais de 15% a 20% desses problemas têm origem na glenohumeral especificamente. Talvez 80% a 90% dos fisioterapeutas ficam procurando a questão, a investigação, fazendo investigação na glenohumeral especificamente. Mas eu falo para você, trazendo um dado relevante como esse, se 70% a 80% da causa, na verdade, dos problemas estão na cintura escapular, você deveria, no mínimo, dedicar 70% a 80% do teu estudo e da investigação diagnóstica nessa estrutura. Daí a importância da gente saber sobre o funcionamento da cintura escapular, o funcionamento da escápula especificamente. 14 anos atrás, eu não encontrava uma literatura tão organizada explicando essa biomecânica que eu vou trazer para você hoje. Mas, Vinícius, como que você, então, vai falar algo para a gente que a literatura não traz? É uma reunião de conhecimentos que eu vou trazer para você hoje. Uma das perguntas que eu fazia é como identificar um problema na biomecânica da escápula especificamente? Como funciona a biomecânica, a cinesiologia da escápula? E é sobre isso que eu quero falar para você. Nós vamos dividir o funcionamento da escápula em 4 etapas. Ou seja, o movimento de abdução de ombro, nós vamos fragmentar em 4 processos, tá aí uma metodologia, um passo a passo, para que você possa entender melhor como que isso vai funcionar. Porque se você não organizar dessa forma, e aqui eu já vou trazer para você tudo mastigado, aí sim se torna mais complexo para poder estudar biomecânica. Então a melhor maneira de estudar biomecânica é você organizar um passo a passo. E é exatamente o que a gente faz no K3D. Ele tem 4 passos, tudo detalhado de como fazer esse estudo. Então anota primeiro o seguinte, vamos lá. Primeira etapa desse funcionamento da abdução do ombro será de 0 a 30 graus. Ou seja, nesse momento eu faço 30 graus de abdução de ombro. E o que você vai ver nesses 30 graus? Uma análise biomecânica, você vai num indivíduo normal, a escápula dele não faz movimento. Repito, de 0 a 30 graus, a escápula não tem movimento. Ela ficará estática. Quem vai movimentar é apenas a glenohumeral, a acromioclavicular e o início de uma rotação da esternoclavicular. E para fazer esse movimento de 0 a 30 graus, quem vai fazer esse movimento, o músculo que vai fazer esse movimento, principalmente é o sprint do movimento, o start, que é o supraespinhoso. E nesse momento, não pense que todos os outros músculos estão parados, porque não estão. E aí eu vou te dar uma grande sacada. Para que a escápula mantenha estável, é necessário uma força de contração que é exercida pelo músculo trapézio inferior. Olha só a sacada. Nesse momento, você já tem uma grande informação, que o trapézio inferior, ele é o principal músculo estabilizador da escápula. E aí, a partir de 30 graus de abdução, essa escápula, então, continua fazendo esse ombro continua fazendo o movimento de abdução. E aí, de 30 até 90 graus, essa escápula deve percorrer aproximadamente, ou deve já ter percorrido aproximadamente 20 graus de rotação externa. A escápula. Anotou? Olha que informação top. Quais músculos que estão funcionando nesse momento? Vamos lá.
Organizar mais uma vez. Primeiro, para fazer essa rotação externa da escápula de 30 a 90 graus de abdução de ombro, quem vai trabalhar vai ser o trapézio superior, com a permissão e sincronismo de uma liberação excêntrica. Olha, eu estou falando de neurofisiologia, neurobiomecânica, exercida pelo trapézio inferior. O trapézio superior, em comum acordo com o trapézio inferior, entra em contração e faz essa rotação de aproximadamente 20 graus da escápula. Rotação externa. Ok? Anotou? Vamos agora para a terceira etapa. Eu acabei de falar a segunda. A terceira etapa vai acontecer de 90 até 110 graus de abdução de ombro. Onde que essa escápula vai percorrer, ou seja, ela já vai ter percorrido cerca de 40 graus. Repito, de 0 a 30 ela não movimenta, de 30 a 90 ela percorre 20 graus, mais ou menos. De 90 a 110 graus ela tem uma grande incursão de movimento, ou seja, ela vai chegar a já ter percorrido já 40 graus, vai ser o posicionamento de rotação externa dessa escápula. E aí, nesse momento, nessa etapa 3, o serrátil anterior, junto com o trapézio superior, entra em forte coativação, formando um par de força muscular. E esse par de força, em comum acordo, pedindo permissão para o trapézio inferior, que permite esse movimento, eles fazem um movimento de rotação externa da escápula. Nesse momento, na glenohumeral, nós temos os músculos depressores da cabeça do húmero, que eu falei nas aulas anteriores, exercendo uma ação mecânica, uma resultante de força em levar a cabeça do húmero no sentido de uma translação inferior, para que aconteça o desengajamento do tubérculo maior do húmero, fuja da região subacromial, para que o deltoide possa assumir o comando a partir de 110 graus e já entrar na etapa 4 do movimento, que é de 110 a 177 graus. Anota isso. 110 a 177 graus. Nós vamos ter a quarta etapa do estudo da biomecânica da abdução do ombro. O que isso significa nesse momento? Significa que durante esse percurso de 110 a 177, e eu vou te explicar por que não é 180, 177, a escápula já vai ter percorrido, até o final do movimento, 60 graus de rotação externa. Nesse momento, quem que está exercendo essa força, essa ativação neuromuscular para exercer essa rotação externa? Aqui já vai entrar o elevador da escápula, junto com o trapézio superior, com o serrátil anterior, com o romboide menor, um pouco do romboide menor. Todo esse conjunto para acontecer o movimento, o arco completo do movimento de abdução de ombro, ou flexão também pode ser analisado. Vai existir um mecanismo de rotação externa e associado com um mecanismo de elevação dessa cintura escapular. E isso tudo vai dar um sistema perfeito de engrenagem, permitindo, portanto, o movimento completo de 177 graus de abdução de ombro. Quem que trabalha também, musculatura glenohumeral também vai trabalhar deltoide, supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor, redondo maior, grande dorsal também, peitoral, tudo isso vai contrabalancear, formando pares de força durante o gesto de abdução. Pegou? Essa é a grande visão que você tem que ter. Ou seja, eu simplifiquei para você, em 5 minutos, o estudo da biomecânica em 4 etapas da abdução do ombro. Se você entender isso e conseguir levar isso para a prática com o seu paciente,
ou seja, de 0 a 30, de 30 a 90, de 90 a 110, de 110 a 177, você já vai mudar de patamar a forma como você vai avaliar o ombro do seu paciente. Você nunca mais vai ver o seu paciente como era antes, simplesmente por você classificar essa análise do movimento em 4 etapas. Talvez você está perguntando, Vinícius, mas por que 177 e não 180? Os últimos 3 graus, olha o que eu descobri também estudando biomecânica. Os últimos 3 graus, ou seja, de 177 a 180, não é feito pela cintura escapular, pela glenomeral, pela esternoclavicular, pela acromioclavicular. E sim, por uma estrutura que chama extensão da torácica. Ou seja, pela composição anatômica dessas estruturas, nós só conseguimos fazer o movimento de chegar a encostar uma mão com a outra lá em cima, aqui, se e somente se a torácica estiver com o funcionamento perfeito das vértebras fazendo uma extensão. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque se esse indivíduo apresenta uma deficiência no final da amplitude de movimento, você pode sim encontrar um problema que eu acabei de te explicar da 4ª etapa da análise do ritmo escapulohumeral, mas você também está diante de uma análise da torácica. Talvez as articulações vertebrais ou costais ali da região torácica não estão permitindo essa estrutura de fazer esse resíduo. E 3, 4 graus para o ombro aqui no final pode ser decisivo para acontecer uma lesão. Então tá aí. A primeira sacada clínica que você vai ter, identificar, analisar o funcionamento da coluna torácica.